Olá para todos, eu sou o Dr. Ícaro Alves Alcântara, sou médico formado pela UNB há 15 anos, com 4 pós-graduações. Sou especialista em homeopatia e também pós-graduado em estratégia ortomolecular e medicina, em íris diagnose e também na questão de nutrologia esportiva. Eu estou fazendo uma pós-graduação para mais atualização. Já estudei vários conteúdos, fiz muitos cursos, tenho 4 livros publicados, já fui corregedor do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, já fui diretor de hospital, já fui professor de graduação e pós-graduação para medicina e outros cursos de saúde. Então, depois de já ter atendido mais de 30 mil pacientes na minha vida, eu resolvi dar uma conversada com vocês sobre a questão do uso do hormônio HCG para auxílio a processos de emagrecimento saudável. Ok? Eu só passei um pouco do currículo para dizer para vocês que eu conheço um pouco do assunto que eu vou abordar com vocês. Não conheço tudo, ninguém conhece tudo nessa vida, a não ser Deus, mas vou tentar passar uma contribuição para vocês, para que vocês possam decidir um pouco melhor sobre o que é e o que não é mais adequado, mais benéfico para a vida de vocês. Há 2 semanas me pediram que eu esclarecesse várias dúvidas sobre o HCG, e num post no Facebook eu pedi que as pessoas me passassem as suas dúvidas mais comuns para que eu pudesse respondê-las à luz do meu conhecimento, da minha opinião. Ou seja, eu quero que você veja em que você acredita. A minha opinião, sempre respaldada por teoria e prática, por estudos científicos, mas também pela parte prática de consultório e troca de experiências com colegas, é o que eu vou passar para vocês. Mas é claro, fique à vontade para tecer sua própria opinião sobre o assunto. Então eu usei as dúvidas que me passaram para poder fazer esse vídeo. Primeiro, o que é necessário para você ter um emagrecimento saudável? Não é remédio. O emagrecimento saudável, ele acontece quando você tem excelentes hábitos de vida, como consequência natural. Água, comida, exercício, sono, respiração, gerenciamento do estresse, desintoxicação, e quando você tem as suas carências e excessos corrigidos, inclusive de hormônios, de neurotransmissores e nutrientes em geral. Então, o emagrecimento saudável é principalmente fruto disso, fruto de você dar a devida atenção ao seu estilo de vida e você levar uma vida melhor, com bons hábitos de vida. Os remédios, eles vêm para ajudar aquela pessoa que já está melhorando seus hábitos de vida. Então, eu não recomendo o uso nem de hormônio, nem de remédio para emagrecer, para ninguém, absolutamente ninguém que não tenha bons hábitos de vida. Porque a chance de ter complicações, a chance de ter efeitos adversos e depois botar a culpa no remédio ou no hormônio é muito grande em quem tem hábitos de vida ruins. Quem procura a pílula mágica para se sentir bem antes de fazer a sua própria parte para ficar bem, vai acabar descobrindo da pior forma possível que essa pílula mágica não existe. Então, para deixar bem claro, eu escrevo isso no meu site, tanto os hábitos de vida, quanto o que é o uso de hormônios racional, e vou dizer para vocês, só deve usar hormônios ou remédios para qualquer fim que seja, não só emagrecimento, quem tenha bons hábitos de vida ou esteja no caminho sincero de melhorá-los. Senão, vai colher efeitos adversos das medicações e depois vai acabar colocando a culpa em quem não tem. Então, emagrecimento saudável, a base dele, tem vídeo sobre isso no icaro.med.br, tem vídeo sobre vários temas de saúde, centenas de temas de saúde. O emagrecimento saudável, a base dele é bons hábitos de vida, incluindo principalmente água, alimentação, exercício físico regular, sono, respiração, desintoxicação e melhor gerenciamento de estresse. E o que eu vou falar para vocês sobre o HCG é o que tem até hoje, dia 14 de junho de 2015, à disposição de todos nós. Inclusive você pode jogar no scholar.google.com, que é o Google acadêmico, ou no PubMed, ou nas bases indexadas de artigos, ou jogar na internet, no Google tradicional, e procurar fontes de bons médicos, tá? Para você poder ver, bons profissionais de saúde também, mas em geral quem entende mais de hormônios são médicos treinados para isso. E você pode procurar sites, você vai ver que tudo que eu estou dizendo para vocês é o que existe sobre HCG, para você poder decidir o que é verdade, o que não é, em seu benefício. É claro que essa realidade pode mudar e pode ser que o HCG ele tenha outras descobertas associadas a ele daqui para frente, mas até o momento é que eu vou passar para vocês. Bom, mas é só a minha opinião sobre o assunto. Eu tenho direito a ela, como ser humano, brasileiro, estudioso e também médico. Eu sugiro que você forme a sua opinião também. Evidências científicas que respaldem o uso do HCG. Deixa eu dizer para vocês, existem.
Lá no meu site, se você buscar HCG no icaro.med.br, no canto superior direito, na área de pesquisa, você vai ver que existem dezenas de evidências científicas que mostram como o HCG funciona e que ele tem evidência científica, sim, de que funciona e de como funciona. E lá no meu site você vai ter acesso a materiais de vários médicos do país e também alguns materiais de fora do país que explicam bem como o HCG funciona. Algumas pessoas optam por não aceitar as evidências que existem, mas que elas existem, elas existem. Cada um acredita no que quer, concordam? Então, se uma pessoa quer provar que X é o certo, ela vai procurar estudos que respaldem que X é o certo. E ela pode simplesmente ignorar os estudos que digam que X não é o certo. E o contrário também. Ela quer queimar uma coisa que ela não concorda. Então ela vai procurar estudos que tenham compatibilidade com esse conceito de queimar o que ela não quer, mesmo que isso signifique ignorar os estudos que digam que aquilo funciona. Então você tem que se proteger contra esse tipo de coisa também. Ou seja, a manipulação de conceitos através de supostas evidências científicas. Existem hoje em dia estudos que não são de boa qualidade, estudos pagos pela indústria farmacêutica, que vai defender os seus próprios interesses. Sobre o HCG, por exemplo, pensa comigo. É uma medicação que existe disponível comercialmente para outros fins, mas que não vende tanto para emagrecimento. Normalmente é a manipulação que lucra mais com o HCG. Então você acha mesmo que a indústria farmacêutica está muito feliz das prescrições de topiramato, sibutramina, Victoza, anfetaminas, diminuir com o uso do HCG? Possivelmente não. Então isso é uma coisa para você pensar. O que é o HCG? Lá no meu site, se você buscar por HCG na área de busca, você vai encontrar tudo isso que eu vou falar e muito mais. Eu sugiro que você até pare esse vídeo e leia lá antes de continuar. Se não, faça isso depois. O HCG é a gonadotrofina coriônica humana, produzida em grandes quantidades pela mulher quando ela está gestante. Então, o HCG e a progesterona, pelo que eu sei, são os hormônios mais abundantes na gestação normal. Pensa comigo, será que hormônios bastante abundantes numa gestação normal, eles seriam tão perigosos assim para o ser humano? Até porque o uso do HCG para fins de ajudar no emagrecimento saudável costuma ser por no máximo 40 dias, em doses que chegam a ser 3 a 4 vezes menores do que as doses do medicamento de HCG injetável que você encontra por aí. Estou falando do uso sublingual. Imagina que o período é só 40 dias, as doses são bem pequenas e, assim, muitas centenas de vezes menores do que o pico de HCG que a mulher pode atingir na gestação. Então, qual a questão do risco disso? Posso dizer para vocês que o HCG, pelo que eu tenho visto em consultório, ele costuma ter excelentes resultados quando utilizado para aquele paciente. Ou seja, o paciente que tem bons hábitos de vida e o paciente que tem um mínimo equilíbrio de hormônios e neurotransmissores de base. Ou seja, o paciente já funciona bem, já faz a parte dele e você dá um plus para ele poder melhorar. O HCG, apesar de eu ter escrito muito sobre ele, meu site são um dos mais completos do país falando sobre o HCG com evidências para isso, eu mesmo devo prescrever no máximo 8 a 10 HCG por semana. E é claro, HCG não é proibido no país. Isso é falácia. O HCG tem alguns pareceres de uso contrário por algumas sociedades, ok? Mas ele não é proibido no país. Você pode entrar no site cfm.org.br, que é o site do Conselho Federal de Medicina, e buscar lá. Você vai ver que o uso do HCG não é proibido no país. Nem para os usos tradicionais dele e nem para o uso de emagrecimento. Mas é claro que se um dia for proibido, tanto eu quanto vários outros médicos éticos e bem embasados do país, vamos parar de utilizar quando for, mesmo quando ele poderia ser útil. Mas por enquanto ele não é proibido e consegue livrar muitas pessoas dos remédios de emagrecer tradicionais repletos de efeitos colaterais e com perfil de segurança muito inferior quando a gente utiliza ele direito. Então o HCG é isso, é um hormônio que a mulher produz na gravidez, que pode ser usado tanto por mulheres quanto em homens, porque as doses são muito baixas quando se usa para fins de emagrecimento, para ajudar o organismo a equilibrar vários dos seus hormônios, a queimar mais gorduras do que carboidratos e poupar as proteínas do corpo. Então o organismo que está em uso do HCG, ele prefere queimar gorduras como fonte de energia do que carboidratos e proteínas. Resultado,
Quando a pessoa faz uma dieta um pouco mais restritiva, não precisa ser dieta de 500 calorias. Para os meus pacientes, eu preconizo em geral uma dieta de 1.000 calorias. Mas eu peço para o paciente ser bem acompanhado por um bom nutricionista para fazer uma dieta adaptada à sua realidade. Não peço para o paciente parar de fazer atividade física, porque eu acho que a atividade física é um hábito saudável de vida importantíssimo. E assim, tanto eu quanto vários outros profissionais no Brasil e no mundo concordamos que a dieta pode ser um pouco mais concessiva em calorias e o paciente deve fazer exercício físico até diariamente. Tenho centenas de pacientes bem tratados com um protocolo que preconiza isso. Então, a partir do momento que o HCG é bem utilizado por 20 a 40 dias, em doses baixas, por um paciente que tenha indicação, depois de você ver exames, conversar com o paciente e tudo, um paciente que use um HCG de qualidade, direito, racionalmente, com equilíbrio de hormônios de base e companhia, esse paciente terá bons resultados, usualmente tem bons resultados. Consulte seu médico informado, acompanhe com ele com um bom nutricionista e você vai ver que eu não estou faltando com a verdade com você. É um método científico comprovado, aceita quem quer as várias evidências que existem. Só associando teoria com prática, porque é muito fácil criticar sem ter prática. E a prática só de um ou outro paciente, sem você ter certeza que ele cumpriu esses pré-requisitos básicos, não queima o HCG. Às vezes queima o HCG para aquele paciente, como pode acontecer com qualquer medicamento. A dieta do HCG é diferente do uso do HCG. Quando uma pessoa usa o HCG para fins de emagrecimento, ela está usando o hormônio e o ideal é que faça uma dieta mais restritiva, principalmente muito pobre em gorduras. Por quê? Quando o corpo buscar por gorduras, ele não encontra. Resultado, ele vai atrás da gordura estocada nele mesmo. Muitas pessoas têm a sua gordura meio blindada, o corpo não está acessando-as. Então, assim, o ideal é que todo mundo melhore seus hábitos de vida e a grande maioria dos pacientes, quando melhora os hábitos de vida e tem um equilíbrio de hormônios e neurotransmissores, já emagrecem. Mas quando precisa de um plus, de uma melhoria, principalmente porque a sua gordura, seus depósitos de gordura podem estar blindados, o HCG pode ajudar com muito menos efeitos colaterais e boa eficácia. Muito menos efeitos colaterais que as medicações tradicionais, cheias de efeitos colaterais que podem causar até dependência. A dieta do HCG, do criador do método tradicional, Dr. Simmons, fala em 500 calorias e em um paciente ficar sedentário durante os 40 dias. Eu não preconizo isso e aviso para os meus pacientes, colegas, falo em cursos e palestras. Recomendo uma dieta acima de 1.000 calorias e que o paciente faça exercício, se possível, todos os dias. Porque eu acho que um hábito saudável de vida não deve ser jogado fora, nem por um curto período de tempo, ok? Se é um hábito saudável fundamental de vida. E tem funcionado muito bem. Você pode ler sobre o HCG lá no meu site, no icaro.med.br, certo? Eu estou lendo um roteiro aqui seguindo, à medida que eu vou lendo, eu vou esclarecendo para vocês. Então, perdão se alguns pontos eu já esclareci. Então, lá no icaro.med.br, no canto superior direito, você tem a área de busca, você pode buscar HCG e você vai ver vários artigos e várias evidências científicas assinadas por vários médicos renomados e que explicam o funcionamento do HCG e como ele é um auxiliar útil no emagrecimento saudável. E eu sugiro mesmo que você leia e informe-se antes de formar o seu conceito e até antes de opinar, certo? Para não manipularem a sua opinião. Até o momento, o HCG é considerado seguro quando ele é bem utilizado. O problema é que tem muita gente utilizando errado e às vezes utilizando produtos de baixa qualidade. Aí o resultado é ruim e culpa o HCG. Por exemplo, tem vários médicos e até nutricionistas que nem deveriam estar prescrevendo, mas prescrevem, porque o HCG é um hormônio. Mas tem vários médicos que têm prescrito o HCG sem nem ver exames dos pacientes. Ora, isso não é o adequado, porque os exames e uma boa anamnese detalhada são fundamentais para saber se o paciente é um candidato a usar o HCG ou não, porque em vários casos não é e pode trazer problema. Você culpar um resultado ruim do HCG quando você não fez a dieta direito, ou você não foi acompanhado direito, não restaurou seu equilíbrio de base, não está com bons hábitos de vida, é a mesma coisa que você ter uma experiência profissional ruim com personal trainer, profissional de educação física, ou nutricionista, ou mesmo médico, e sair por aí falando que todos os personagens, todos os nutricionistas, todos os médicos são ruins, ou mesmo sair espalhando que educação física, nutrição e medicina são áreas ruins, de picaretas ou desnecessárias. Existem bons e maus profissionais em todas as áreas, mais ou menos atualizados, mais ou menos tendenciosos em todas as áreas. E cabe a você proteger-se dos ruins e seguir as ideias dos bons.
O uso correto do HCG, eu explico no meu site, você pode olhar lá, mas vou resumir para você. Só no paciente com bons hábitos de vida, que já tem um equilíbrio de hormônios e neurotransmissores, uma boa desintoxicação de base, junto a uma dieta de 1000 calorias ou mais, acompanhada por um bom nutricionista e que não seja associada a sedentarismo. Tem que continuar a atividade física. É claro que modulando essa atividade física é uma dieta de mais baixa caloria que o paciente vai estar fazendo. Mas olha, eu já testei o HCG em mim na prática algumas vezes e digo para vocês que se você tem um pouco de gordura armazenada, a melhor disponibilização dessa gordura para o paciente que está usando o hormônio HCG e como o HCG faz com que ele utilize melhor o estoque de gordura, isso vai fazer com que o paciente até tenha energia. Ele não entende como ele está comendo menos, mas tem energia para fazer atividade, para fazer direitinho. O HCG não é proibido no Brasil. Eu sugiro que você procure no site do Conselho Federal de Medicina e você vai ver que ele não é proibido. Então quem fala que é proibido está exibindo desconhecimento ou está falando uma coisa errada. Esse negócio de falar que o que emagrece no HCG é a dieta. Já tem estudos comprovando que do ponto de vista de perda de massa gorda, estudos grandes, não há só perda de gordura ou perda saudável ou sustentada quando você faz só uma dieta restritiva. E o HCG, olhem a bula dos produtos que tem HCG. Vocês vão ver que o HCG tem efeito sobre o eixo hormonal do paciente, principalmente de reequilíbrio. Ou seja, basta você estudar que você vai ver que não é só a dieta que emagrece o paciente em uso do HCG. Eu já tive pacientes que não mudaram a dieta, a não ser retirar totalmente as gorduras da dieta, certo? Mantendo uma dieta até de 1.500 calorias e tiveram resultado sim de perda de quilos de massa gorda, poupando a massa magra. Porque a chave do uso do HCG é o poupar massa magra e promover o uso das gorduras como forma principal de queimar gordura. Ok? De queimar essa gordura e de gerar energia. O HCG, gente, como eu falo no meu site, e vários colegas médicos falam na internet, e eu coloquei os artigos de alguns no meu site também, o HCG tem efeitos próprios, sobretudo androgênicos e de ajudar no reequilíbrio hormonal do paciente. E se não fosse um hormônio seguro e nobre, ele não seria um dos principais hormônios da gestação, junto com a progesterona, né? Onde pode atingir níveis centenas de vezes maiores que o administrado transitoriamente. Ou seja, o uso do HCG para fins de emagrecimento ainda é em doses muito menores do que a maioria dos médicos usaria para o HCG para outros fins de fertilidade, de hipogonadismo e companhia. E é centenas de vezes menor do que os níveis que ele atinge durante a gravidez. Ou seja, é um pouco de falácia. Falar-se que o HCG é perigoso desse jeito. Leia e veja, para quem usa de forma racional, como eu já expliquei. O uso do HCG não é proibido, é um uso off-label. O que é um uso off-label? É o uso de uma substância ou de um remédio quando isso não é indicação primária dele. Então o HCG não tem indicação primária para emagrecimento, mas ele pode ser utilizado off-label para ajudar no emagrecimento saudável. Mas isso não é ilegal. Vou te provar que não é ilegal. O Victoza, que saiu até na capa de uma revista bem famosa do Brasil, ele não é para emagrecimento, é para diabetes, mas vem sendo utilizado muito para emagrecimento por aí. Cadê o parecer, o posicionamento, a liminar ou a proibição quanto ao uso off-label do Victoza? E o topiramato, que é um antiepilético e também vem sendo utilizado para emagrecimento, é um uso off-label. Cadê a proibição disso? Cadê o parecer contrário? E, por exemplo, a sibutramina, que é um antidepressivo, vai dar uma olhada em sibutramina e suicídio no Google, para você ter uma ideia de quantos efeitos colaterais possíveis, até o suicídio, não estão associados à sibutramina e conhecidos há mais de 10 anos. Mas cadê o parecer contrário à sibutramina para usar em emagrecimento? E anfepramona, dietilpropiona, mazindol, femproporex são psicoestimulantes, mas têm uso off-label também para emagrecimento. Cadê o parecer contrário a essas substâncias? Sabe o que todas elas têm em comum? Elas são fabricadas pela indústria farmacêutica e já têm gerado um lucro substancial com esse uso off-label para emagrecimento. Agora, tem muito mais efeitos colaterais associados do que o HCG. Pode comparar e depois me diga. Algumas coisas que eu encontrei em alguns pareceres e posicionamentos que eu andei lendo na internet. Dizer que o HCG é proibido. Isso não é verdade. Já falei para você. Jogue na internet e você vai ver que algumas sociedades falam que ele não tem uso recomendado, abonado por elas, mas não é proibido.
por entidades oficiais. Por exemplo, a Sobraf, que é uma excelente sociedade, sobraf.org. Dá uma olhada depois na internet, tem um parecer explicando o uso do HCG, bem interessante, favorável ao uso racional, que é o que eu defendo para vocês e busco esclarecer nesse vídeo. Dizer que o HCG não tem evidências científicas que comprovem sua eficácia também não é uma verdade. Dá uma olhada lá no meu site que tem dezenas de evidências. Ou no scholar.google.com, que é o Google acadêmico, você também vai ver evidências positivas. Falar que o HCG é perigoso, sério? Então vamos falar do paracetamol, que tem o perigo de causar falência hepática. Isso está na bula. E você pode jogar paracetamol e fígado na internet e você vai comprovar. Está em centenas de sites do Brasil e do mundo. Anticoncepcionais. Alguém fala alguma coisa contra os anticoncepcionais? Mas o risco de trombose dos anticoncepcionais é muito maior do que o risco de trombose associado ao uso do HCG. E convenhamos, se você faz o HCG com uma dieta de 1000 calorias e mantendo o exercício físico regular, o seu risco de trombose cai bastante. Dizer que o HCG pode ter uso perigoso, gente, a dipirona também pode ter uso perigoso. Já teve casos de UTI, de problemas de sangue associados à dipirona. Falar que estatina é perigosa, sim, dá uma olhada nas bulas. A redução excessiva do seu colesterol pode prejudicar a síntese de hormônios, pode causar quebra dos seus músculos, dores por todo o corpo. Então, falar que uma coisa é perigosa para respaldar um parecer contrário, fala de uma opinião de uma sociedade, não que aquilo seja verdade absoluta. Então, o uso racional do HCG, o que eu tenho visto em consultório é que é seguro, claro que em doses baixas, é seguro, mas para o paciente que esteja fazendo a sua parte por um curto período de tempo, ok? E tem bem menos efeitos colaterais que a maioria das substâncias usadas por aí para emagrecimento. Para opinar, gente, o ideal é que você tenha teoria e prática, e não só um ou outro caso, e sobretudo, quando não entende de hormônios, fisiopatologia endócrina e fatores que alterem. É claro que um endocrinologista, ele entende mais de hormônios que a maioria das pessoas por aí. Mas, infelizmente, hoje em dia, nós temos visto vários endocrinologistas desatualizados e que, infelizmente, têm opinado, por exemplo, sobre o HCG, coisa que muitas residências do país raramente tocam nesse ponto. Quero deixar claro para vocês que qualquer médico pode e deve trabalhar com hormônios se isso for para o bem do seu paciente e opinar sobre ele se estudou o suficiente. Basta que tenha estudado o suficiente, ser médico e procurar ter um bom senso, né? E parte prática também quando vai opinar. É só a minha humilde opinião. Falar do que há nas bulas dos produtos comerciais, né? E de como a dose habitualmente é usada, eu anotei aqui para lembrar de dizer para vocês o seguinte, que o HCG, ressaltando, né, que eu já disse, o HCG ele é utilizado normalmente no meu consultório para pouquíssimos pacientes por mês, até porque a maioria dos pacientes emagrece quando melhora os hábitos de vida e você equilibra os demais fatores, como nutrientes, toxinas, hormônios e neurotransmissores, mas habitualmente eu uso a forma sublingual, doses baixas, por no máximo 40 dias, para o paciente que é francamente candidato. Devo dizer para vocês que os resultados não têm deixado a desejar, mas só reiterando que a dose é muito, muito menor do que a de outros usos do HCG e chega a ser dezenas a centenas de vezes menor do que os níveis séricos que o HCG atinge com estas doses durante a gravidez. Estudos científicos, gente, há para falar a favor e contra praticamente tudo. Sabe o cafezinho que você gosta de beber? Existem estudos que estão aí no google.com.br, no scholar.google.com, que é o Google acadêmico, no PubMed, na Bireme, em redes de pesquisas internacionais. Tem estudos que estão descendo a lenha no café, criticando, vários estudos que falam bem da cafeína, e quem quer defender o café vai pegar estrategicamente os estudos positivos. Quem quer criticar vai pegar estrategicamente os estudos que atacam o café. Então cada um defende seu próprio quintal, gente. O bom senso está em olhar as duas argumentações e ver o que você acha que tem mais bom senso e é melhor para você não ser conduzido a erros e até deixar de considerar opções que poderiam ser as melhores para você. Ninguém sabe de tudo. Então mesmo as pessoas mais esclarecidas podem às vezes faltar com a humildade, com o estudo aprofundado, ter preconceitos e acabar se expressando erradamente, formar conceitos errados. Já falei para vocês que tem estudo contrário até contra chá verde, ômega 3 e até exercício físico para alguns portadores de patologias específicas. Imagine se não teria contra o HCG. Lembre-se, o HCG dá pouco dinheiro para a indústria farmacêutica quando é comparado aos remédios para emagrecer. Você acompanhou recentemente como os remédios para emagrecer tiveram um lobby forte no Congresso para que a prescrição deles voltasse?
E como infelizmente tem uma legião de milhões de viciados nesses remédios, apesar dos efeitos colaterais, gente que infelizmente muitas vezes não melhora os hábitos de vida, mas quer uma coisa rápida e fácil para poder emagrecer a qualquer custo, mesmo sacrificando sua própria saúde, quero que você entenda que o HCG não foi feito para esse uso também. E o ideal é você emagrecer sem o uso de substâncias externas, fora suplementos e boa alimentação, nutrientes e tudo mais. Mas o que eu quero que deixe claro para você, eu quero que fique claro para você, é que o uso do HCG é transitório, em doses baixas, e que para o paciente candidato, bons hábitos de vida e que tem um mínimo equilíbrio de hormônios, neurotransmissores, uma mínima desintoxicação, é um uso transitório e costuma ser efetivo. Enfim, chegando ao fim desse vídeo, espero ter deixado bem claro para você que você pode aprofundar isso lá no meu site, tem artigos de vários outros autores. O meu intuito com esse vídeo, vocês vejam que eu nem prescrevo tanto HCG assim, mas uso algumas vezes sim para o paciente que seja candidato, e usualmente com bons resultados, porque eu tenho esses critérios que eu já exaustivamente falei para você. O HCG não é para todo mundo, e o HCG não é para o paciente que não queira legitimamente melhorar seus hábitos de vida e melhorar. Até porque qualquer paciente que use um medicamento ou um suplemento e não melhore seus hábitos de vida, quando parar de usar, vai voltar a engordar tudo de novo, quando o assunto for emagrecimento, ou ficar mal de novo, e vai botar a culpa no remédio que dá rebote. Não, é porque você não consertou o fator causal que realmente estava levando aquele problema, aquele resultado negativo na sua vida. Ok? Então compare pontos contraditórios, argumentações contrárias, à luz do bom senso, e escolha em que você vai acreditar. Afinal, quem deve ser o principal interessado na sua saúde é você. Um grande abraço, fiquemos todos com Deus e espero ter colaborado com vocês nesse breve vídeo. Um abraço.